Meus irmãos, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em Romanos, capítulo 1, a partir do verso de número 8. Eu farei a leitura e exposição apenas até o verso de número 12. Eu sei que o que você está vendo aí é que este bloco de texto, esta perícope, como chamamos, ela se estende para além do verso de número 12, só que não. E eu vou explicar isso no decorrer da mensagem. Romanos capítulo 1, a partir do verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque é Deus a quem sirvo no meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Eu vou expor só até o verso de número 12. E a pergunta que você deve estar se fazendo aí é por quê? Mas eu vou guardar ela já já para responder. Por ora, me permita chamar sua atenção para o alvo da nossa exposição nesta manhã, que é falar sobre a oração de ação de graças do apóstolo Paulo em relação aos irmãos em Roma. E novamente estamos aqui nós falando sobre oração. E falar sobre oração nunca é uma tarefa fácil. O assunto é rico, a bênção é grande e nós valorizamos isso muito pouco. Fazemos, mas fazemos com pouco deleite, às vezes, fazemos com pouca constância. A gente não entende o benefício maravilhoso que é, como filhos de Deus, termos acesso ao Pai Celeste, podemos chamá-lo desta forma. Entretanto, aqui, me parece que a oração do apóstolo Paulo vai além da simples bênção da oração. A mim me parece que Paulo está realmente dando graças e falando um monte de coisas sobre as suas orações particulares para que os romanos soubessem o que ele tem feito por eles, mas ele acaba nos ensinando como Deus nos abençoa quando nós oramos. Como somos abençoados, como Deus opera maravilhas em nós, e geralmente a gente pensa em oração como algo meio externo a nós. Como se houvesse uma situação sobre a qual a gente precisasse que Deus atuasse, e a gente pede para que Deus atue sobre ela. Às vezes a situação está dentro de nós, mas aqui me parece que Paulo fala daquelas bênçãos que Deus opera em nós, as modificações que Deus faz em nós. Sim, eu estou adiantando a vocês que orar não muda Deus. Orar não altera o plano de Deus. Orar não faz... Eu estou gritando, espero que não esteja estourando. Orar não faz nada com Deus. A gente às vezes pensa, talvez por conta dessa inundação neopentecostal, que a oração altera os desígnios do Senhor, inclina Deus para lá, para cá, a depender do tamanho da fé, da quantidade de gente que ora, e já vimos que nada disso realmente importa. Deus opera os seus desígnios e sua vontade, para isso usa as nossas orações. Mas na mesma proporção que nada se altera em Deus quando oramos, muita coisa é alterada em nós quando oramos. Orar nos transforma. E talvez essa seja a razão pela qual a gente resiste tanto à oração. Porque se a gente começar a orar muito, a gente é transformado. E a gente gosta do nosso pecado. A gente gosta da nossa comodidade. A gente não quer ser transformado. A gente não quer sair da nossa zona de conforto pecaminosa. E orar
transforma a gente. Portanto, a pergunta que eu quero responder esta manhã é como Deus nos transforma pela oração que fazemos. Como Deus nos transforma quando oramos a Ele. A primeira coisa que eu quero que você note, ainda não são as lições, eu quero que você perceba o texto antes da gente começar, e agora talvez eu explique por que eu não vou além do verso de número 12. Eu quero que você mantenha o texto diante dos seus olhos, eu quero que você veja a estrutura saltar diante dos seus olhos. Por quê? Porque Paulo está dando aqui um relatório das suas orações. Esquisito, mas é isso que ele está fazendo. Ele está dando um relatório das orações que faz. E o verso de número 8 é como um cabeçalho. Ele é o statement de abertura, ou seja, a declaração inicial. Ela está, assim, como que moldurando esse bloco que ele vai inaugurar. Ele terminou de fazer as saudações e agora ele vai fazer o relatório das orações. Agora, nos versos seguintes ao verso de número 8, ele vai nos mostrar os desdobramentos decorrentes dessa ação de graças que ele se referiu no verso de número 8. E cada um desses desdobramentos começa com um porquê. Você vai conferir aí o verso de número 9 e o verso de número 11. Reparou aí? Então, primeiramente, depois vai ter o segundamente. Então, primeiramente é o verso de número 8. E aí, decorrendo do verso de número 8, tem dois porquês. O porquê do verso 9, que você reparou aí que entre o verso 9 e o verso 10 não tem diferença, é a mesma coisa. Vai do 9 até o final do 10, aí tem um ponto. E então no verso 11 começa um novo porquê, que só termina no verso 12, e então tem um ponto. E aí, você está se perguntando, mas pastor, tem um porquê aqui na minha Bíblia, no verso de número 13. O verso de número 13 em diante não é um terceiro porquê, até porque nós temos no verso 14 e 15 dois pois. Pois é. Não, o verso de número 13 não tem um porquê no original, e eu não vou expor para vocês o texto em português. Eu estou expondo para vocês aquilo que Paulo escreveu aos romanos, e ele fez isso em grego. E no grego, você só tem dois porquês aqui. Começando o verso 9 e outro começando o verso 11, de modo que o verso 13 começa com eu não quero, irmãos, estabelecendo uma outra divisão desse texto, ainda que no início da carta ao apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos, tá? Então essa é a razão pela qual hoje eu não irei expor além do verso de número 12, porque expondo o verso 8 e os dois porquês decorrentes, eu acredito que nós já tenhamos bastante material para um único sermão. Muito embora vocês estejam em casa, confortáveis em seus lares, e eu pudesse me estender até as 3 horas da tarde, não creio que seja prudente fazê-lo. Hoje, nós teremos como objeto da nossa atenção a ação de graças por parte do apóstolo Paulo em razão do que Deus estava operando entre os romanos. Ele agradece por eles, em seguida explica que ora em favor deles e então faz um pedido específico a Deus para que ele tivesse a oportunidade de vê-los em breve. E olha, eu sei que a divisão é tripla. Uma ação de graças e 2 decorrências disso. Mas o meu sermão terá 4 pontos. Primeiro ponto é que quando nós oramos a Deus, quando nós intercedemos pelas pessoas, e aqui está óbvio que Paulo está fazendo uma oração de intercessão. Então, anote aí que você acabou de descobrir que não apenas existe uma maneira certa de orar, mas existem várias orações, vários tipos de oração. Tem oração de louvor, tem a oração de adoração, tem a oração de confissão de pecados. E agora você está vendo diante de você uma oração de intercessão. Aquela oração que você não faz por você, você faz pelos outros, ainda que Paulo vá
nesta oração, interceder por si, mas para benefício dos outros, como você assim o verá. Esta é uma oração de intercessão. E o que Deus faz conosco? Eu adiantei que Deus transforma a gente, Deus muda a gente. A gente às vezes quer orar pedindo para Deus mudar alguma coisa, às vezes até o seu próprio querer, e descobrimos que Deus, na verdade, está querendo nos transformar quando oramos. Como Deus nos transforma como oramos? Primeiro, nos fazendo mais agradecidos, nos fazendo mais gratos. Sim, orar nos faz mais gratos. Se você é uma pessoa ingrata, e você sabe que não precisamos dizer, olhe no espelho do próprio coração, e você saberá se você é uma pessoa agradecida ou se você é resmungona. Orar pode mudar isso. Eu sei, às vezes a gente quer pedir a Deus que nos transforme o coração, mas simplesmente orar, e mais ainda, orar pelos outros te faz mais agradecidos, porque primeiramente Paulo vai dar graças a Deus mediante Jesus no tocante aos irmãos romanos, porque em todo o mundo é proclamada a sua fé. Paulo começa com ações de graças. E ainda que eu esteja focando na gratidão, é importante observar neste texto a razão da gratidão. Por que Paulo é tão grato? E isso chama a nossa atenção. Porque Paulo, reparem no texto, vocês estão com o texto diante de vocês, olhem para o verso de número 8 e reparem que Paulo não dá os parabéns aos romanos por causa da fé que demonstravam. Afinal de contas, uma fé que era proclamada por todo mundo, merecia do apóstolo Paulo parabéns. Mas não é isso que acontece. O apóstolo Paulo não dá os parabéns aos romanos dizendo que fé vistosa, que fé chamativa. Fiquei sabendo que vocês têm uma fé de chamar a atenção. Não, o apóstolo Paulo agradece a Deus pela fé dos romanos. De partida, como Paulo mesmo diz, cabe ações de graças pelo dom da fé. Olhem, não é para mexer no zoom não, mas depois você olha aí para os muitos quadradinhos. Olhem para os seus irmãos e olhe para si. Você já deu graças a Deus por cada pessoa que Deus converte, transforma e desperta no coração a fé, pois que isso é uma coisa que já se tornou tão corriqueira entre nós que a gente já não dá mais graças a Deus pela fé. Nós damos graças a Deus porque alguém chegou na igreja, que alguém vai se juntar ao grupo. Mas Paulo está focando em Deus, porque a oração começa prioritariamente com a pessoa de Deus, sua glória e majestade. E, observando esse ponto, Paulo está... Eu sei que é redundante dizer que Paulo está certíssimo, mas Paulo vai dar primeiro graças a Deus pelo dom da fé. Agora, meus irmãos, se Paulo... Raciocinem comigo rapidamente. Prestem bastante atenção aqui. Se Paulo está dando graças a Deus pelo dom da fé, do presente, que Deus lhes deu essa fé, então alguém de fora dos romanos, alguém de fora da pessoa, tem que conceder essa fé. Agradeço a Deus por ter dado algo aos romanos, a fé. Sabemos, por outro texto, Efésios, que a fé é dom de Deus para nós, e não um dom nosso para Deus, que é como normalmente você vai observar no evangelicalismo brasileiro. Não à toa vivemos no mundo invertido. Porque somos, por natureza pecaminosa, inversos contra Deus, como rebeldes e reversos. E o que invertemos? A ordem dos fatores. Invertemos uma fé que é presente de Deus e queremos dar de presente para Deus a nossa fé. Tudo errado, invertido.
Não, Paulo vai dar graças a Deus pela fé, porque sem ele nós não a teríamos. Daí a gratidão por Deus ter nos incluído no número daqueles a quem decidiu dar, condecorar, despertar a fé no coração. Não existe espaço para o arminianismo na Bíblia. Deus não recebe a nossa fé como um presente. Ou pega a sua fé e mira para Deus. Não, não. Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus pela fé de vocês. E só isso já indica que, se não fosse Deus, vocês não teriam fé. E Paulo faz isso em nome de Jesus. Vocês repararam aí? Olha que legal. Como é bom saber que a gente fala em nome de Jesus. Tem gente que de vez em quando ora e esquece de falar em nome de Jesus. Eu tenho um problema com isso, porque se você esqueceu a sua oração que você tinha que falar em nome de Jesus, é porque você decorou uma fórmula. Tem que falar em nome de Jesus no final. É igual a educação, né? Fala muito obrigado, fala Senhor. E não é disso que se trata. Você está falando com Deus. E aí você vai terminar a sua oração e você tem que se lembrar. Eu estou indo embora, então, só para lembrar, eu só vim por causa de Jesus. Eu não tenho nem direito de estar aqui. Mediante Jesus Cristo aqui, é uma linha, linha não, vamos colocar aqui, é uma via de mão dupla. Ou será que você não reparou nisso? A palavra-chave aí é graça, verso de número 8. Paulo dá graças a Deus. Paulo não dá sua fé para Deus, mas graças ele dá. Gratidão, uma coisa que a gente pode ofertar a Deus. E Paulo está dando graças a Deus mediante Jesus Cristo, porque se recebemos a graça de Deus por intermédio de Jesus, elevamos nossas ações de graças por intermédio de Jesus também. Graça recebida motiva graça devolvida. E tudo isso em nome de Jesus. E óbvio, só para não dizer que não falarei, já que lá atrás eu dei uma martelada na cabeça do prego arminiano, por que não mencionar aqui a expressão todo mundo no verso de número 8, não é? Porque, por óbvio, Paulo não está dizendo que leu no jornal O Clarim de Roma que havia uma igreja forte na capital do Império. Não. Paulo não está aqui se referindo aos incrédulos. Primeiro, porque, como nos lembra Calvino, a fé cristã não interessava aos romanos de maneira geral, mas também porque Paulo não iria levar em conta qualquer juízo vindo da parte de incrédulos. Paulo está se referindo às igrejas espalhadas pelo mundo. Por todo mundo aqui significa todas as igrejas cristãs espalhadas pelo mundo. Uma prova de que nem sempre a expressão todo mundo inexoravelmente se referirá a todas as pessoas do mundo sem exceção. Ela pode, sim, a expressão todo mundo se referir, e com frequência o faz na Bíblia, ao grupo particular e específico de pessoas que estão em foco, neste caso a igreja. A oração nos faz mais agradecidos. Agradecer a Deus pela fé é reconhecer que Deus é a fonte de toda sorte de bênçãos celestiais que dele recebemos. Um reconhecimento de que o nosso Deus é a fonte de todo bem. Tem mais? A oração também, quando nós oramos e intercedemos pelas pessoas, ela nos transforma em outra região, ela transforma as nossas afeições. Sim, orar desperta nossas afeições em direção ao outro. E essa é a primeira razão que Paulo nos dá aí no verso de número 9 e 10. Paulo diz que serve a Deus em seu espírito, uma expressão que, se fosse traduzida hoje em uma linguagem bem popular, seria de todo o coração, ou desde as profundezas do seu coração. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está chamando a Deus por testemunha. Paulo quer assegurar os irmãos romanos que seu interesse por eles é genuíno e sincero. E para isso ele vai usar um voto solene.
porque era importante, fundamental até, que Paulo declarasse sua piedade para com Deus a fim de que seu juramento viesse a ser prontamente crido pelos romanos que não o conheciam. Paulo dizia que era o apóstolo dos gentios, está escrevendo a carta para uma igreja que não o conhece. Como é que ele vai fazer para que eles entendam que mesmo que ele não os conheça, Paulo os ama e se importa com eles? Colocando-se diante de Deus em sinceridade, mas também dizendo sinceramente que ele faz isso. E é óbvio que o perjúrio, ou seja, jurar por alguma coisa que não seja verdade, embora seja um divertimento para os ímpios, nos lembra Calvino, para o cristão piedoso, é preferível morrer 1000 mortes a jurar em nome de Deus em vão. Por isso, Paulo se vale de um juramento para dizer não só o que faz, mas também para dizer com que frequência faz. Finalzinho do verso de número 9, Paulo diz que faz isso incessantemente, sempre. Mais para frente, ele vai dizer, inclusive, isso, que sempre os menciona em suas orações, ou sempre que se dirige a Deus em oração, ele faz menção dos romanos. Meus irmãos, não há dúvidas que no meio cristão a forma mais clara e sincera de afeto e preocupação seja orar por alguém. Nós, quando fazemos isso, despertamos nossas afeições mais sinceras em relação a uma pessoa. De modo que o caminho inverso é igualmente verdadeiro. Se estamos sinceramente preocupados em promover o bem de alguém e passamos a mencioná-los em nossas orações, de repente você vai reparar que está se importando com essa pessoa. As suas afeições são despertadas em relação a esse alguém quando os mencionamos em nossas orações. E essa é a maneira santa e certa de fazer com que isso aconteça. Não é aprender truquezinhos, não é receber dicasinhas ou 14 maneiras pelas quais você deve estreitar a comunhão com os seus irmãos. Você quer aprender a amar o irmão, está com dificuldade? Não conheço fulano, não me interesso pela vida de ciclano na igreja. Ore por ele. Porque na medida em que a gente ora pelas pessoas, ora pelos nossos irmãos, Deus desperta a nossa afeição em direção a eles. E assim Paulo diz que, verso 10, suplica para vê-los, deseja ardentemente vê-los pessoalmente. No original aí tem um também, mostrando aí que Paulo tem 2 pedidos nessa oração. Primeiro, para que eles saibam que ele ora por eles, intercede por eles, mas também para que eles saibam que ele deseja vê-los o quanto antes. Tá? Paulo deseja aí que o seu amor seja conhecido. Às vezes a gente faz isso da maneira errada. Eu vim de uma igreja, na minha infância, que fazia isso da maneira mais estúpida possível. A depender da origem, né, do background de cada um de vocês já passaram por isso. Como é detestável que no meio do culto, quando está tocando aquela música, que geralmente está tocando, né? A gente não está prestando atenção em cultos como esse, em igrejas como essa, está tocando uma música lá na frente. Aí está tocando uma música que fala que a gente tem que amar o irmão, o pastor está percebendo que a igreja não está se amando muito, aí põe na liturgia uma música de comunhão. E aí é horrível, porque a gente tem que interromper a coisa e a gente está vendo o povo cantar, às vezes com a mão para trás, e a gente quer que o povo demonstre amor. E aí a gente fala o quê? Meus irmãos, abrace o seu irmão do seu lado, diga para ele eu te amo no amor de Cristo. E a gente vira com aquela cara de eu super queria estar fazendo isso e dizer, eu amo você, né? Desse não existir, estava ótimo. E essa é uma parte ruim, porque essa indisposição que nós temos para com o nosso próximo, ela acaba sendo mitigada pelo culto online, porque você não pode dizer ao seu irmão que você o ama, dar um abraço nele,
e ninguém pode forçar isso. O máximo que alguém pode dizer é digita no chat aí que você ama o seu irmão. Isso é fácil, porque você sabe muito bem quantas vezes você, com a cara amarrada, você digitou kkkk como se estivesse morrendo de dar risada, sem esboçar nenhum tipo de sorriso nos lábios. Ora, a presencialidade não permite isso. Mas a oração de intercessão desperta você nesse sentido. Então, essa é a segunda transformação que Deus opera em nós. Deus opera uma gratidão no nosso coração pelas bênçãos espirituais, a fé, e Deus também nos desperta a afeição em direção ao próximo, querendo o bem dele e intercedendo por ele em nossas orações. Terceira transformação de 4, que Deus opera em nós quando oramos. Quando nós oramos e porque fomos despertados de relação ao próximo, por isso esse ponto foi um pouquinho menor, porque dele decorre o próximo. Orar nos estimula a comunhão. Orar nos estimula a comunhão. Repare que no verso 11 e 12, o segundo porquê que motiva Paulo a dar graças a Deus é o desejo de vê-los e repartir algum dom espiritual para que sejam confirmados. E no verso 12 ele deixa isso claro, que uma carta não resolve, porque ele pretende fazer isso na companhia dos irmãos. Meus queridos, se fosse... É engraçado, né? Como a gente, quando escolhe a carta, a gente está pensando no perfil de cada irmão, nos problemas que cada um enfrenta, que carta seria mais abençoadora, que conteúdo teológico enriqueceria mais. Aí você pensa no Evangelho e Deus realmente, em sua providência, nos dá um momento como esse, em que a gente pode refletir sobre o caráter não presencial da comunhão. Paulo pode demonstrar que os ama, mas não pode demonstrar amor. Paulo pode dizer que quer abraçá-los, mas não pode abraçá-los de fato. Meus irmãos, se fosse suficiente isso que nós estamos fazendo, Paulo se daria por satisfeito na carta que escreveu. Porque Paulo entenderia que dá para fazer certas coisas à distância. Olha, a gente não pode ignorar que à distância dá para fazer bastante coisa hoje em dia, mas não dá para fazer tudo. Paulo está disposto a empreender uma penosa viagem até Roma. E se você pensar por um momento que o alvo de Paulo é usar Roma para alcançar a Espanha, Paulo está dizendo aqui que não. Paulo entende que passar por Roma seria benéfico. Por quê? Porque só presencialmente é que podemos fazer duas coisas que estão nesse texto: repartir dons espirituais e nos confortar mutuamente pela fé. A gente pode fazer muita coisa virtualmente. A gente pode fazer muita coisa remotamente. A gente pode fazer muita coisa por escrito, mas só presencialmente podemos repartir dons espirituais e nos confortar mutuamente pela fé. Repare que quando a gente está tentando ajudar alguém por um chat qualquer um desses mensageiros, em algum momento a gente vai digitar, estou indo aí. Por quê? Porque quando a gente coloca a nossa presença na jogada, só de saber que alguém está vindo em nosso auxílio, a gente já sente o nosso coração dar uma cedida. Precisamos uns dos outros, e considerar a presencialidade um mero detalhe é nos julgar suficientes para a nossa edificação pela fé. Eu li algo quando estava estudando esse texto, da parte de João Calvino, que eu quero compartilhar com vocês, porque o alerta dele vem embalado em palavras fortes. Preste atenção na exposição que ele faz desse aspecto do texto. Ele diz que a nossa indisposição e o orgulho, contudo, nos impede de extrairmos tais benefícios uns dos outros. Tal é a nossa superioridade e tal inebriante o efeito de nossa estúpida vanglória,
que cada um de nós desdenha e desconsidera os demais e ainda acredita que possui suficiente abundância para si próprio. Não, o apóstolo Paulo não está dizendo que cada um de nós se basta ou que porque Deus é onipresente eu posso fazer o meu culto aqui, porque Deus estando presente aqui, minha devoção é suficiente para mim. Paulo está dizendo, não, eu preciso de vocês. Eu perco como vocês perdem quando nós não estamos juntos. Repartir dom e colher fruto. É o que Paulo está dizendo aqui. O dom é a causa, o fruto o efeito. O objetivo de Paulo não era obter algo dos irmãos em Roma, mas repartir. Está olhando aí o verso 11? Repartir, ou seja, dar. Paulo não os vê como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de promoção pessoal. Paulo vê os seus irmãos como uma oportunidade de serviço. Ele diz que quer ir ter com eles para repartir com eles alguns dos seus dons, para que com isso eles sejam fortalecidos, confirmados, para que eles sejam endurecidos, para que eles ganhem. Porque ele sabe que isso seria recíproco. Ou seja, na medida que eu me doar, eu também receberei e seremos confortados mutuamente pela fé, vossa e minha. Ele espera ser abençoado da mesma forma que pretende ser uma bênção para esses irmãos. Nome para isso? Comunhão. E isso certamente é verdade entre os cristãos, diz um outro autor, eu adorei essa frase do Francis Schaeffer, e ele está falando desse texto, inclusive, ele diz que quando os relacionamentos são aquilo que devem ser, as bênçãos são sempre recíprocas. Quando os relacionamentos são aquilo que devem ser, as bênçãos são sempre recíprocas. Atenção, igreja. Ouvir o que o Espírito quer dizer. Será à toa que Deus nos despertou para estudarmos sobre este tema? Paulo entende que a distância que os separa dos irmãos em Roma é prejuízo mútuo, de sorte que a comunhão, por sua vez, seria bênção mútua. Relacionamentos não são um peso somente. Relacionamentos não são só aquela necessária chaira divina para nos afiar. Você sabe o que é uma chaira? Chaira não provoca fio, chaira mantém o fio. Chaira é aquela espada redonda, vou descrever para vocês, aquela coisa redonda assim que o churrasqueiro, o açougueiro passa a faca depois de cortar só para manter o fio. Pois é, de vez em quando a gente acha que relacionamento é isso. A gente está vivendo a nossa vida, cortando a carne, e de repente Deus para a gente e fala, relaciona aqui um pouquinho, e nos afia. E afiar é perder substância. Afiar é endireitar um fio torto. Afiar é sempre nos colocar no prumo, como se Deus estivesse sempre nos limando em algo. Não! Relacionamentos fazem isso? Com certeza que faz. Mas relacionamento não é só isso. Relacionar-se é, antes de tudo, oportunidade de abençoar e ser abençoado de volta. De sorte que ser privado disso, de quê? De relacionamentos. Ser privado de comunhão, ser privado desse choque, é ser privado de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E isso não é pouca coisa. Porque Paulo não está falando apenas do benefício para o seu caráter, o benefício para a sua vida cristã, mas os benefícios que Deus nos dará a todos quando estivermos juntos, as muitas e variadas sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vimos já 3 transformações que Deus opera em nós quando oramos. Vimos que Deus transforma a ingratidão em gratidão porque orar nos faz mais gratos.
Vimos que Deus desperta as nossas afeições em direção ao próximo quando intercedemos por eles. E vimos que Deus nos estimula à comunhão quando oramos pela comunhão dos santos. Mas orar também nos faz mais submissos à vontade de Deus. Orar ajuda. É engraçado, né? Como hoje esse ponto é totalmente invertido. Orar ajuda a gente a nos submeter à providência. Orar nos ajuda a entender a vontade de Deus e a recebê-la como boa. E é curioso como hoje em dia orar se tornou um instrumento pelo qual se transforma a vontade de Deus. A gente não está gostando muito da vontade de Deus, a gente ora para Deus mudar. É tipo um pedido para que Deus mude os planos. E Paulo não ora para que Deus mude os planos. Paulo aprendeu a se submeter aos planos e pede gentilmente que sejam os planos de Deus para que ele apareça lá por Roma. Onde que está isso? Bom, no verso de número 10, Paulo diz que parte das suas súplicas, palavra forte que Paulo vai usar aí, hein? Desejar, suplicar, e ele vai pedir que, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. E isso parece estar tão forte no coração do apóstolo Paulo, que no verso 13 ele repete a situação, agora dizendo que ele quer que os irmãos saibam que ele já tentou ir. Ora, Paulo está escrevendo para uma igreja que nunca viu na vida. Diz que os ama. Fala, se você amasse mesmo, você tinha vindo aqui, uai. Se você gostasse da gente, você tinha aparecido. O que é isso? Até agora você não veio. A igreja está aqui, ouviu falar da nossa fé? Nenhum apóstolo apareceu aqui para dar oi. E Paulo diz assim, não, eu não quero que vocês ignorem o fato de que eu tentei muitas vezes ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Por quem? Por Deus. Porque ele disse lá em cima, no verso de número 10, no verso de número 10, isso exatamente, que ele está pedindo a Deus que seja a vontade dele, de Deus, que a ocasião apareça. Paulo tentou várias vezes e sabe quando dá ruim. Às vezes a gente entende tudo errado. De verdade. A gente quer saber a vontade de Deus. A gente acha que a vontade de Deus é uma gosma mística, uma fumaça mística, mágica que nos envolve, que a gente tem que ficar ouvindo sussurros celestes para saber qual é a vontade de Deus. E a gente começa a perceber sinais. A gente acha que está no filme do Mel Gibson. Que a pessoa fala assim, eu quero ir visitar vocês, eu quero levar... Isso aconteceu comigo. Convidei um coral para vir cantar na igreja, né, há muitos anos atrás. Né, era aniversário, a SAF pediu, pastor, que a gente queria ouvir o coral tal. Então vamos fazer um convite, o coral vem, cultua conosco. Aí uma semana não, acho que alguns dias antes do domingo, o líder do coral manda um e-mail, na época acho que era e-mail, e explicando que eles não viriam mais. Por quê? Porque durante a semana tinha acontecido algumas coisas. Por exemplo, o cara entrou no carro para ir conversar com outro sobre a vinda deles para a nossa igreja. Aí o pneu furou. Isso é um sinal, hein? O pneu furou. Aí o outro irmão bateu o carro naquela semana. E uma outra pessoa espirrou em algum lugar lá. Aí eles pensaram assim, olha, pastor, visto os sinais, nós não vamos, que Deus não quer que a gente vá. Como assim não quer que vocês venham? Você sabe como é que Deus faz para nos impedir de fazer alguma coisa? Não deixa acontecer. Deixa eu contar um outro caso real para você entender que orar faz a gente se tornar submisso à vontade dele. O jovem Jonatas, naquela época ainda solteiro, mas noivo da jovem Marcela, era possuidor de um belíssimo Uno 93, que na época já era velho. Na época ele já tinha 10 anos. Mas o Uninho servia ao seu bom propósito, que era nos levar para lá e para cá. Naquele dia eu iria pregar em São Bernardo do Campo, igreja onde eu era seminarista. Para isso eu queria levar a tiracolo a minha noiva. Então peguei o meu Uninho e fui até Guarulhos buscar
a minha noiva. No carro estava, inclusive, uma pessoa que está aqui presente conosco. No carro constavam minha noiva, sua irmã e sua mãe. E fomos. Aí Deus mandou uma chuva, primeiro sinal. A chuva começou. Do que a gente fez? Ligamos para a brisa. E fomos. Aí o carro parou. Ali na junção da Fernão Dias com a Dutra. Quem conhece a região sabe que não é lugar de parar. Mas meu carro resolveu que parou, segundo sinal. O que a gente fez? Esperou o carro ligar. Oramos, acertou. A gente orou, pediu para Deus misericórdia, e o carro pegou. E o carro veio naquela de engasga, não engasga, e veio na luta, e para, e liga de novo, e para, e liga de novo, e vamos, e tal, não sei o quê. E eu ia deixar minha sogra e minha cunhada na igreja delas, com tempo de sobra, para ir para a pregar em São Bernardo do Campo, porque elas ainda iriam ensaiar para o coral. Dois quarteirões antes de chegarmos à igreja, o carro parou e não havia quem ligasse. Eu já estava de terno, tirei o terno, tirei a gravata, fui para a chuva, fiquei molhado e comecei a empurrar o meu carro. Ah, sim, se você está pensando que eu convidei as 3 donzelas para me ajudar, errou. Lá vai o super-homem empurrar o carro sozinho com 3 moças dentro. Consegui, por um quarteirão. Quando a cãibra já começava a me torcer do avesso, os diáconos saíram para me ajudar. Agora estávamos em 4 empurrando o carro. Aí foi rapidinho. Aí diácono abre carro, pastor abre carro, seminarista abre carro, nada do carro funcionar. A hora foi passando, o carro não pegava, eu estava completamente molhado. Dava tempo de se enxugar, a mamãe chega para o coral, traz toalha, enxuga seminarista. Diácono torce a porca, o carro não pega, a hora vai passando, dá 7 horas da noite, eu ainda estou no carro. O culto da igreja dos meus pais vai começar e eu ainda não cheguei em São Bernardo. Eu ligo e digo, não vou. Por quê? Porque Deus não quis. Como é que eu sei que Deus não quer? Porque Deus mandou sinal? Não, porque Deus não deixou ir. Porque não se fez ocasião oportuna, como diz o apóstolo Paulo aqui. Porque, como ele nos lembra no verso 13, ele tem sido impedido. Como é que eu sei que não dá para fazer alguma coisa? Porque eu tentei até o último minuto, eu tentei com todas as forças e Deus impediu de ir. Meus irmãos, orar não faz com que você mude as coisas ou que o mar se abra, e se o mar não se abrir, nós vamos andar por sobre as águas. Não, orar faz você entender também que tem água demais para você atravessar e não vai dar hoje. Orar faz com que você entenda que você tem que pedir a Deus que a vontade dele seja a de que se ofereça boa ocasião de visita. Finalzinho do verso 10. Orar nos ajuda a entender a vontade de Deus e a sua providência. Orar nos faz submisso à vontade de Deus. Orar tem muitos benefícios. E o melhor deles é que orar te transforma. Orar muda a gente. Orar não muda Deus. Orar não muda as circunstâncias. Não é hora que melhora, mas é hora que transforma você. Você sai ganhando quando ora. Deus tem misericórdia de nós, irmãos, porque a gente às vezes não quer orar porque a gente quer que a nossa vontade seja feita. A gente não quer orar porque a gente quer manter a nossa indisposição e o nosso ódio contra o irmão. Orar, às vezes, é incômodo porque orar faz com que eu queira estar junto de gente e eu gosto de ficar sozinho. Orar, às vezes, dá coceira porque eu prefiro resmungar a agradecer. Orar é importante porque você precisa ser transformado e Deus nos deu a oração para muitos benefícios. Muitos. E só quando Paulo agradece a Deus, nós temos 4 deles. Eles não são todos os benefícios que Deus nos dá quando oramos. Mas aqui são os benefícios que eu vejo. A partir do verso 13 temos outro assunto, e ele será alvo de nossa exposição na próxima oportunidade que tivermos de retornar a esse texto. Por ora, eu espero em Deus que vocês sejam abençoados pela oração. Portanto, oremos, irmãos. E como Paulo disse aqui e em outro lugar, eu estou pensando aqui na palavra do verso de número 9,
Oremos incessantemente. Orai sem cessar.